Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Beleza? Começar a última live aqui do candidato Bacelar, certo? Deixa eu só chamar meu colega aqui, para que possamos começar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Só aguardar a entrada, né? Grande Rodrigo, como vais? Beleza? É isso, pessoal. Enquanto ele entra, vamos fazer hoje a live sobre o postulante candidato Bacelar, certo? Aproximadamente 90 páginas. E aí, meu nobre, como vai a Opa, voz? Beleza? tranquilo? Tava falando aqui que a gente vai fazer hoje da última proposta do candidato Bacelar, Isso. né? Hoje, pessoal, eu só tô de máscara porque eu tô com suspeita de corona e tem gente aqui em casa. Então, para preservar todo mundo, vamos ficar de máscara aqui. Muito bem. Aí eu tô aqui afastado, aproveitando para estudar, para adiantar os assuntos. Mas é isso aí. Show. É, beleza? Vamos fazer? Vamos lá. Vamos até fazer uma coisa mais Ah, resumida, né, Vitor? tá Interessante. dando para me ouvir aí tranquilamente, né? Dá sim. Tá dando para me ouvir aí? Pronto. Só fazendo uma lembrança, provavelmente dia 5 de dezembro, mas logo na primeira semana de dezembro, vamos estar iniciando nossa equipe, nosso projeto Linha de Fogo, onde abordaremos sobre o mercado financeiro, economia e abordaremos outros assuntos como direito, ciências políticas, filosofia e demais, onde traremos nossa equipe de análise que nós temos, o grupo de estudo, junto com outros pessoas que faremos as entrevistas também, certo? Muito obrigado a todos que participaram e vamos lá. Vamos embora. Tomara não, vai ser só suspeita, meu nobre. Será só suspeita, em nome de Deus. Provavelmente amanhã eu já pego o resultado. Mas Show. qualquer coisa eu vou informando aí no meu perfil pessoal. Vamos lá? Show. Com fé em Deus vai ser só suspeito. Enfim, vamos dar início, né, ao resumo aí do plano de governo do querido deputado federal Bacelar. Né? O plano dele teve cerca de 89 páginas, cerca de 90 páginas, algo nesse meio. E assim, é interessante, Vitor, falar antes, né, do resumo mesmo, que o plano de governo dele, dentre os candidatos ali, né, que a gente pode falar de esquerda, centro-esquerda, aqui na cidade de Salvador, foi o plano mais conciso, né, um plano que mais trouxe realmente propostas e falou a forma que quer implementar, como quer implementar. Então, eu diria que entre, né, Major Denise, Hilton Coelho, Olivia Santana, o plano de Bacelar e Celso Contrim também, o plano de Bacelar realmente é superior. Né? Mas vamos lá. Na parte de assistência social, e já partindo para o resumo mesmo do plano dele, na parte de assistência social, ele fala sobre a efetivação do Sistema Único de Assistência Social, a criação de programas de regulação dos serviços conectados com organizações sociais por meio do sistema, a qualificação da gestão pública do sistema, né, do SUAS, que ele chama o Sistema Único de Assistência Social, a aquisição de protocolos e acordos para melhor resolutividade e alcance dos direitos sociais e a criação de um programa de transferência de renda chamado Tamo Junto, uma coisa que chamou a atenção, foi o nome do programa do candidato. Na parte de cultura, ele fala sobre a consolidação do sistema municipal de cultura, e ele traz também a realização de conferências de cultura com regularidade bienal, a asseguração de recursos para o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, que já existe, o fortalecimento do Observatório da Diversidade Cultural e Religiosa, a implantação do Centro de Referência das Culturas Negras,
A ampliação de recursos do programa Arte Todo Dia, um programa também já existente, em no mínimo 100% até 2022. A implantação de um novo museu de História da Arte, Museu da História da Cidade e Museu da Música de Salvador. A garantia de uma biblioteca pública, uma parte meio conturbada, pode-se dizer assim, do plano dele, que ele fala sobre a garantia de uma biblioteca pública ou sala de leitura com bom acervo e suporte digital e audiovisual em cada um dos territórios da cidade. No final, a gente vai comentar sobre isso. Realmente é uma coisa talvez insustentável para a cidade, né? Para o caixa, para as finanças da cidade. Mas vamos lá. Além disso, ele propõe outras duas coisas, que são o incentivo fiscal e isenção tributária para proprietários de imóveis tombados e a criação da Agência Municipal de Fomento às Indústrias Criativas e Ecológicas. Na parte de educação, ele vem falando ali sobre a construção e implementação das comunidades educadoras em Salvador, né, aos moldes ali do que foi apresentado e foi premiado pela Unesco, né, em 2016 e 2017. Além disso, ele fala sobre o estabelecimento de uma mudança gradual de uma matriz de atendimento baseada na concessão a entidades de terceiro para a estruturação da rede própria. Em outras palavras, ele fala sobre dar menos atenção a terceirizações, a parcerias com a iniciativa privada e mais produções 100% estatais. Está bom. Além disso, ele fala também sobre a implantação de uma escola técnica municipal para a promoção da formação profissional e a ampliação da oferta de educação em tempo integral, que é uma proposta de quase todos os candidatos, né? Na parte de juventude, ele separa uma parte do plano dele só para a juventude. Ele fala sobre a criação do orçamento participativo para a juventude, o desenvolvimento do programa Primeiro Emprego, a criação do programa A Praça é Nossa e Inclusão Digital, a criação do programa Fala Garoto e Fala Garota e a elaboração de um plano municipal da juventude. Na parte de saúde, ele fala sobre aumentar o financiamento da verba do orçamento municipal destinado ao SUS, a implantação de 3 turnos, manhã, tarde e noite, de funcionamento na atenção básica com o programa de saúde de família, a construção de novas unidades de saúde, que quase todos os candidatos trazem também, a ampliação da capacidade instalada da atenção hospitalar, a implantação de plano de cargos e salário único, e salários únicos, no caso, não, o plano único, a implantação do programa contra a obesidade, a implantação do programa Viver Mais e Melhor, que é para idosos, a implantação do Centro de Referência para cuidar de pessoas com doenças hematológicas, a implementação também do Centro Municipal de Oncologia e a implantação do Programa Saúde nas escolas. Na parte de segurança pública, ele traz aí a instituição do Estudo de Impacto de Segurança Municipal, a instituição da Lei Municipal de Incentivo à Segurança e Conveniência Cidadã, a partir do pressuposto de que a Prefeitura pode apresentar uma proposta de lei à Câmara de Vereadores. Ele fala também sobre a instituição do Conselho Municipal e de Plataforma Online de Segurança e Conveniência Cidadã, a criação do Observatório Municipal de Segurança e Conveniência Cidadã, a implantação do registro eletrônico online de violências nas escolas e o registro eletrônico dos atendimentos da Guarda Municipal, a capacitação e formação de agentes da Guarda Municipal, que também quase todos os candidatos trazem, a implementação da Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal. Patrulha Maria da Penha, para quem não sabe, foi liderada aí, inclusive, por uma candidata à Prefeitura de Salvador, que é a Major Denise, do Partido dos Trabalhadores. A promoção de métodos de resolução não violenta de conflitos e promoção de uma cultura de paz. E aí entra, né, uma parte meio confusa do plano dele também. A priorização de áreas de maior incidência criminal e o atendimento de grupos e segmentos sociais mais vulneráveis. A criação das comissões internas de prevenção a acidentes e às violências nas escolas públicas municipais. E a criação da Academia Municipal da Guarda Civil Municipal. Na parte de trabalho e renda, e aqui ele finaliza o plano dele, ele fala sobre a implementação de programa de geração de trabalho público em atividades que contribuam para o florescer dos bairros e comunidades, outra coisa que ficou muito confusa no plano dele.
Ele fala também sobre a implementação de programas de impulsão da construção civil e estabelecimento de disponibilidade de crédito com taxas de juros mais reduzidas. A contratação pública de profissionais dos serviços pessoais, a criação do Observatório do Trabalho de Salvador, a implantação de praças de ofícios, a oferta de custos de capacitação em desenvolvimento de negócios, a criação do programa Compra Local, a criação de um sistema municipal de turismo que conecte os prestadores de serviços, um conselho intermunicipal de cadeias produtivas, uma rede de bancos de desenvolvimento territorial comunitário, a criação de uma moeda social, aos moldes do que foi apresentado, salvo engano, pelo PSOL, na candidatura de Guilherme Boulos em São Paulo, e a transparência aos recursos e gastos públicos que passam pela administração pública e seus efeitos sociais. Esse foi o resumo do plano de Bacelar. Vitor, se você quiser comentar alguma coisa para a gente dar início à análise, fique à vontade. A gente percebe que são propostas bastante de uma linhagem da social-democracia, né? Tem um afastamento muito grande da iniciativa privada, né? Ele, em si, seu próprio grupo, partido, já tem esse tipo de tendência, muito mais muito mais um Estado interventor do que uma parceria privada, um Estado menos interventor. Não fugiu muito do que a gente esperava. Porém, muito melhor do que os outros, no sentido de que ele tenta trazer a todo instante, nas propostas, ele coloca todos os objetivos, metas, e não passo a passo, mas todos os propósitos, todas as cadeias que ele pretende para se chegar àquilo. Ao contrário dos outros, que a gente vê planos bastante genéricos, a criação de conselho acaba por aí, e ele, em alguns quesitos, alguns ele fica bastante omisso, em outros ele exemplifica o trajeto que ele vai chegar. Muito embora a gente percebe que é bastante criação de cargos, bastante criação de fundos, de conselhos, e muito pouco, como é que eu posso dizer, desoneração da folha. Ou seja, o que a gente pode pressupor que seja a mesma coisa da Major Denise, que é puramente o aumento da carga tributária. Sim. Tem até uma breve dela correndo por aí, que Major Denise tem uma obsessão em aumentar os impostos. Todos os outros também têm essa obsessão. Obviamente, eles não vão dizer ao contribuinte, eu quero tomar mais seu dinheiro. Não vão falar isso. Mas eles vão colocar isso através de propostas, porque isso engaria a pessoa. Todo mundo que lê isso, pensa, não, ele vai propor alguma coisa, ele está aumentando, está botando uma eficiência no Estado. Sendo que não, ele está aumentando o tributo, aumentando o poder do Estado e limitando os seus cidadãos. Então, essas são as considerações iniciais, e agora vamos partir, você coloca a sua consideração inicial, e a gente parte por análise de cada proposta para que a gente vá se desmembrando ela. Não, Vitor, é perfeito, perfeito. Concordo, assim, em gênero, número e grau com o que você falou, de verdade. Porque o eleitor soteropolitano, ele precisa colocar uma coisa na cabeça. A prefeitura não produz nada. A prefeitura sobrevive unicamente de impostos. Ou seja, a partir do momento em que um candidato está te propondo fazer isso, fazer aquilo, fazer várias coisas, e ele não dá, pode-se dizer assim, um meio, né, pelo qual ele vai conseguir fazer essa coisa, seja, por exemplo, com a parceria com a iniciativa privada, que assim, seria um plano excepcional, mas nesse caso não foi. Então, só existe duas alternativas para a prefeitura. Ou ela endivida a cidade, e aí deixa o perfil da dívida brasileira assim com uma qualidade excepcional, para não dizer o contrário, ou ela aumenta a carga tributária. Então, mais IPTU, mais ISS, mais TFF, mais ITBI. Entende? Então, é uma coisa assim completamente descomunal. O eleitor soteropolitano necessita entender esse tipo de coisa justamente para votar mais consciente, né? Mas vamos lá com as coisas mais específicas do plano de Bacelar, até porque essa crítica
do incentivo não, perdão, do equilíbrio fiscal. A gente já vem batendo na tecla várias vezes, com outros planos, inclusive. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Vitor, no plano de Bacelar, é que, Sim. apesar desses problemas, né, e aí a gente entra no mérito posteriormente, mais aprofundadamente, apesar disso, ele trouxe um plano que ele mostrou, pelo menos, né, diferente de outros candidatos, ele mostrou como ele vai, né, como é que ele vai executar, quais seriam os objetivos finais, qual a forma que ele vai fazer isso, com base em quê, né? Ele foi o único candidato que realmente trouxe algo mais factível nesse sentido. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como você colocou, talvez seja até uma maneira, inclusive a gente estava citando isso esses dias, como mentir com estatísticas, certo? E é basicamente o que ele faz nisso, nas propostas dele. A gente vê sempre uma tentativa jogada de balanços, que ele coloca, de fato, a estrutura, que o balanço contábil do município, e da mesma forma ele tenta colocar algumas tabelas geográficas de UPAs, que ele fez isso bastante com a unidade de saúde e de educação. Ele colocou alguns dados das UBS, dos CRAs, das policlínicas e também das escolas. Então a gente vê que vai ser bastante uma implementação de, quero fazer isso tudo, mas no final vou acabar fazendo nada. Mas não vamos nos ater a esse tipo de mérito, e sim as propostas. Eu não vi propostas de desoneração da máquina pública, pelo contrário, uma criação de novos cargos, criação de mais conselhos, e ainda muito maior, em termos até parecido com o de Bruno Reis, quando Bruno Reis de ACM, é verdade que a ACM tem aquela criação de bairros, prefeituras, bairros, ele tenta fazer a mesma forma, só que ele coloca um nome diferente, só que é o mesmo projeto, basicamente, em que ele vai centralizar as prefeituras, bairros, vai ter uma dominância dos dados daquele local, distribuir algumas atribuições e ser cidades satélites para o dado da prefeitura que é lotada atualmente no comércio. Então, tem algumas outras, como a própria área da saúde, que ele coloca também, que são propostas que já tem agora, ele apenas muda termos, ou tenta trazer isso, colocando como um estado anterior ineficiente, quando ele coloca os dados, e dizendo que ele vai colocar de fato para funcionar. Mas é o que ele coloca na proposta, e que se ele for eleito, que ele coloque para funcionar tudo o que ele prometeu, certo? Na questão da educação, não diverge muito dos outros, mas traz dados, coisas bastante interessantes, e principalmente nosso receio maior, o desequilíbrio fiscal, certo? Está tendo uma massiva conselho, fundos, e muito pouca a criação de ou diminuição de impostos ou exoneração. E a gente vai colocando. Perfeito, perfeito. Ainda nesse ponto aí, né, de economia e plano fiscal, eu queria citar uma coisa interessante. O candidato Bacelar não trouxe nenhum plano, né? Ele que foi tão mais conciso, né? Mais preciso, na verdade. Conciso nem tanto, que o plano dele tem 89 páginas, mas ele foi mais conciso no quesito, né? Em vários quesitos aí do plano dele, saúde, educação. Na parte de emprego e renda, né? Que ele fala de trabalho e renda, salvo engano, ele não trouxe uma alternativa, pode dizer assim, que é justamente para atrair a iniciativa privada na cidade. Ele só, assim, balbuciou sobre criação de empregos mediante contratação pública, e isso vai ter um custo e uma burocracia gigantesca, mas ele não falou nada sobre a iniciativa privada. Na verdade, salvo engano, ele só citou uma vez a iniciativa privada em todo o plano. De 89 páginas, citar uma vez é algo bem preocupante. Exato. Eu sinto bem essa falta. Não, porque até é óbvio e auto-evidente que a iniciativa privada ela tem, de fato, uma eficiência maior do que a do Estado, até porque o Estado nada produz, enfim. Mas é comprovado, a gente vê ao redor do mundo e atualmente no Brasil, a eficiência da iniciativa privada em tomar essas produções estatais para si. A propósito, como a gente já citou anteriormente, na questão da saúde, né?
que as parcerias públicas-privadas estão melhorando a eficiência nas unidades de saúde de Salvador. Tem unidade de saúde de Salvador que está ganhando mérito nacional de melhor atendimento e outros daqui de Salvador pela iniciativa privada. Da mesma forma, tem que ser estendida a educação, fazendo parceria público-privada, terceirizando a gestão das escolas, ou o sistema de vouchers, o sistema de transporte. E isso a gente não encontra. Como o colega, a gente vai ver em todos os outros. Quer ver o Estado sendo inchado, né? Eles estão colocando o Estado demasiadamente inchado, dando cada vez mais atribuições, sendo que o Estado não tem mais essa capacidade. Como a gente colocou algumas vezes, atualmente Salvador, não só Salvador, mas os estados e municípios são detentores de uma enorme dívida pública do Brasil e que acaba incorrendo nas dívidas públicas da União, que acaba criando medidas via Tesouro Direto, LFTs, LTNs e outros, gerando dívidas para que possa pagar as dívidas também do Estado e do município. A dívida do governo federal não é só dívida de fato do governo federal. E com esse aumento dos estados de municípios, isso gera uma inflação, acaba gerando uma inflação. E voltando à proposta desse candidato, é o que ele está propondo. Aumento da inflação indiretamente é isso que ele quer. Quando ele tenta aumentar a máquina pública, dando suas atribuições a ela, dando mais carros, e projetos deles que são pífios, que eu não vou citar nome, porque podem dizer que é por benefício, é porque é cotas, é porque eu estou sendo anticotas, porque eu estou sendo contra algum tipo de movimento. Então, não vamos dar nomes, que a gente que viu, que estudou a proposta, sabe que tem coisas pífias, não só dele e dos outros, em relação a cotas, em relação a movimentos, em que não tem a competência do Estado, e que acaba até gerando uma desigualdade entre as pessoas, já que a nossa própria Constituição prevê que todos são iguais perante a lei. Então, qualquer movimento que se crie é para todos, não é só para um público específico. Certo? Perfeito. Isso. Inclusive, colega aqui comentando Rigner, só inchando o Estado cada vez mais, né? E é essa a realidade Exato. que a gente vê basicamente com todos os candidatos, né, à Prefeitura de Salvador, exceto alguns, né, que a gente pode citar aqui a dedo. Mas quase todos os candidatos estão propondo mais um aumento desesperado da máquina estatal do que necessariamente o desenvolvimento da cidade. O incentivo à iniciativa privada tem perda e lucro. Basta se fazer um cálculo com base nos dados. Perfeito. Exatamente. Na parte do Estado, o que é que acontece? Quando algum ente estatal, né, quando alguma empresa estatal ou algo parecido tem prejuízo, quem paga é o contribuinte, ou seja, todos os cidadãos. Então tem um problema seríssimo de competência, né, do que se deve fazer. Mas já a partir do... Pode falar. Eu ia dizer que não é competência no sentido de competência de atribuição da Constituição Federal. Sim. É de competência no sentido da competência da pessoa mesma, a qualidade. Competência moral, a gente poderia falar dessa forma. Exato. Ele colocou aqui, foi o Rigner, salvo engano, foi o Rigner. Por exemplo, em Minas Gerais tem o IPVA mais barato e as locadoras preferem deixar os carros registrados lá, ganham a longo prazo. Exatamente. Né? A gente teve candidatos que trouxeram, né, isenção ou redução fiscal para atração da iniciativa privada. É uma pena realmente que não tem algo parecido no plano de Bacelar. Mas, enfim. Inclusive, só fazendo parênteses, que não é por... quanto maior o imposto, não é maior a sonegação, mas sim a fuga da produção de riqueza daquele local. Como, por exemplo, colocado atualmente, agora, se tem estados em que a alíquota do IPVA é menor, por que eu vou manter o meu carro registrado no estado da Bahia, sendo que no estado de Minas Gerais a tributação é menor? Então há uma fuga e, consequentemente, o estado deixa de arrecadar mais também nesse caso, certo? Porque não pela sonegação, mas pela fuga daquela produtividade que poderia ter gerado naquele local. E isso acontece em outros também. Fora a curva de... É o que a curva de Laffer fala, né, Vitor? Quanto chega a um nível em que a tributação está tão alta que o Estado começa a arrecadar menos, né, em vez de arrecadar mais. Se foi Exatamente. Uma coisa que eu queria citar é um ponto que está na parte de assistência social do plano de Bacelar. Eu queria que você comentasse também.
a criação de um programa de transferência de renda, né? O Tamo Junto, que ele criou, né? Inclusive criou com um nome popular. Mas como é que vai funcionar um programa de transferência de renda? Vai ser aos moldes do PSOL, que, né, já foi aí proposto por Hilton Coelho, uma coisa mais tirar do rico e dar para o pobre, o Estado fazendo o papel de Robin Hood. Como é que vai ser isso aí, Vitor? Cortou aqui, repete, por favor. A criação do programa de renda, né, de transferência de renda do plano dele, ele coloca isso também. Aí eu perguntei, será que será os moldes da proposta do candidato do PSOL, Wilton Coelho, uma coisa meio Robin Hood do Estado, né, querer tirar do rico para dar para o pobre? Como é que vai funcionar? Sim, sim, que inclusive ele faz até da proposta o programa Bolsa Família, transferência de renda, isso, transferência de renda, e o programa é mais que o pacto, que é o auxílio que já tem, mas ele só queria continuar e mudar os termos para poder fazer essa adesão de público de classe mais baixa, que é o público de Bacelar, né? Essa transferência que basicamente é a transferência de renda, como o colega citou aí. Você tirar de quem está produzindo e colocar para quem nada produz. E essa é uma das falhas maiores do próprio socialismo, da social-democracia, que eu tiro de quem está produzindo alguma coisa, eu desestimulo a produção marginal da economia, que é 3, que é a cadeia de Fibonacci, certo? A cada 3 eu vou gerando novos, então aumenta-se a produção de riqueza, o que não está acontecendo no Brasil atualmente. Está todo mundo lá, o Brasil já está avançando, estamos em números melhores do que a pré-pandemia, sendo que não há nova geração de produtividade nem de riqueza. Então, o que eu vos digo ainda estaremos numa pior recessão, que ainda nem começou. Mas voltando a nível municipal, essa transferência de renda incorre justamente em uma fuga até do pessoal sair da ativa de Salvador, do Nordeste, e que tem um ótimo local para ampliação, tem espaço para si, que tem a produção de riqueza. Mas não acontece exatamente para essa fuga da capacidade intelectual e da fuga de produção de riqueza vai para o Sul. E esses programas assistenciais fazem muito bem isso, porque ninguém quer ter parte da produção tomada pelo Estado para dar a alguma pessoa que não produz, para não dizer outra coisa. Exatamente. O Rigner colocou aqui, a transferência de renda, nesse quesito, né, o melhor programa social é o emprego. Isso aí é uma frase do Ronald Reagan, lá da década de 80, o presidente dos Estados Unidos, e que ele estava completamente correto, né, na afirmação dele. Inclusive, isso é um problema do plano de Bacelar, porque justamente ele quer desenvolver a cidade, mas ele não abraça a iniciativa privada, ele justamente produz alguma coisa, né? Ele vem com alternativas completamente keynesianas e que não deram nem um pouco certo, e a gente foi capaz, né, de ver isso desde o início do século, lá na crise de 29 em Nova York, com os planos do New Deal que acabaram dando errado. Mas ele, enfim, vem com essas propostas mais keynesianistas, né, de criação de emprego público, né, iniciativa de desenvolvimento de engenharia civil, né, de habitação e tal. Cara, isso não dá certo. Isso já foi comprovado na história que não deu certo, né? Que pelo menos a própria Roma caiu. Né, que deu uma benesse, pode-se dizer assim, no curto prazo, mas que no longo prazo foi completamente maléfico à economia do local. Enfim, se você quiser fazer alguma consideração? Não. Infelizmente, os políticos se alimentam disso porque é uma necessidade humana, a própria preguiça. Nós tendemos a buscar a ganhar o máximo de produzir o máximo de coisa em um menor espaço de tempo, gastando o mínimo de energia possível. Quando a gente vê que você está pagando, né, entre aspas, você tem um reconhecimento de um ente, pronto, uma autoridade máxima, que ainda tem um poder coercitivo, que ele pode lhe dar algo por você supostamente não conseguir gerar nada, ele vai buscar atender isso. Porque, por exemplo, a popularidade de Bolsonaro aumentou nesses últimos tempos,
ou até mesmo do próprio ACM, porque ele trouxe políticas sociais populistas, Bolsonaro com o auxílio emergencial, e assim como o próprio ACM Neto, com as políticas tipo os cinco que foram trazendo a orla melhor, espaços públicos, uma tentativa de anestesiar a população, muito embora tenha, assim, os políticos devam ter a necessidade de fazer isso, mas quando faz isso, obviamente, com uma estratégia de ganhar adendos daqueles que nada têm. E quando você faz isso, você recompensa aquela pessoa pelo menor esforço e por não ter gerado nada, você desestimula e gera essa desigualdade. Então, o Estado, que em verdade é o maior gerador de desigualdade de produção de riquezas, e fazendo dessa forma é muito convém, principalmente porque Salvador, historicamente, é um município falido, né? É um município que já teve bastante suas falhas econômicas, sua má gestão, e quando ver alguns políticos tentando angariar dessa forma, buscando esse público que é ignorante no sentido de desconhecer, desprovido de conhecimento e de luz, que é a sabedoria, fica muito fácil para eles, convém muito. Por isso que em estados do Nordeste, Norte e Nordeste, partidos com social-democracia, com assistencialismo vencem. De fato. Rigna comentou uma coisa interessante aqui. Assim, não sou keynesiano, mas temos que entender que a ideia dele era intervenção em período de crise e alguns se aproveitam para se manter no poder fazendo isso constantemente. A assistência nesse momento de crise está ajudando muitas pessoas, porém o mesmo tem de criar um meio para fazer as pessoas voltarem a produzir. Realmente isso, inclusive, foi proposto lá por Milton Friedman, né? Eu não vou lembrar a obra que ele falou, mas é uma proposição do Milton, né? A ideia de ter uma renda universal. Quanto à intervenção estatal, né, que o Keynes, né, John Maynard Keynes, defende, a gente cai naquela discussão antiga, né, entre Keynes e Hayek, sobre a teoria dos ciclos econômicos, né? Se isso acaba realmente ajudando e forçando, entre aspas, com o punho estatal, a economia a melhorar, né, a se desenvolver em um período de crise, ou se isso acaba postergando, né, a chegada de uma crise pior ainda, né? E aí essa discussão é milenar, não literalmente falando, mas muito grande. Vitor, você tem alguma outra coisa para comentar? Sim, referente a isso, como você colocou, essa é uma proposta muito mais de Milton Friedman, que era a teoria monetária moderna dele, que ele traz um pouco mais a junção do liberalismo e o intervencionismo de Keynes. Pelo contrário, Keynes ele dizia que quando o Estado não conseguisse mais prover, ele deveria gastar mais, ou seja, aumentar mais ainda a sua máquina pública. Por isso que as pessoas e os políticos adotam o modelo keynesiano, porque da mesma forma que consegue alimentar o sistema, porque o keynesianismo não é um modelo só para resolução de crises, é um modelo que ele consegue tornar um sistema cíclico desses problemas de intervenção de crises e, ao mesmo tempo, fazer essa manutenção da máquina pública. E ele mesmo, que aí vai ser mérito para o Linha de Fogo, quando a gente... não, na economia tudo não depende, não. Isso é muito mais do direito, costuma fazer isso. A economia é algo muito lógico e muito conciso. O que a gente acaba notando, a economia ela é muito mais lógica, direta, traz muito mais um silogismo do que a próprio direito. O direito traz isso, mas traz muito mais a sofisma e a retórica, dependendo, fazendo relativismo. E a economia não. A economia ela é matemática. Ela, embora você traga teorias, ela matematicamente vai te levar a algum lugar. Quando você tem aquela teoria, quando você faz os cálculos, como algumas colocam, você coloca muito mais dependente. Vai chegar àquela conclusão, o resultado não será esse. O modelo keynesiano vai gerar uma inflação, uma liquidez infinita e uma depreciação na produção de riqueza, certo? Mas vamos voltar aqui, porque ao plano de Bacelar, isso é muito folia de fogo, a gente pode trazer, vai trazer essa inclusive, discussão no Linha de Fogo. E é um assunto muito interessante para a gente discutir, né? Que é a diferente visão, pode dar as diferentes visões, né, de análise econômica, não necessariamente de investimento nem nada, mas
de análise econômica mesmo, né? O famoso método econômico, né? Que é diferente de Keynes e da galera da economia mais moderna, pode-se dizer assim, e o pessoal da escola austríaca, né? Exato. Enfim, Que até hoje se tem esse dilema. E atualmente que está vencendo a teoria da escola austríaca, que eles pregam que o modelo econômico vai gerar uma inflação, certo? Embora o keynesiano nunca negaram a inflação também, né? enfim, vamos lá. Uma outra coisa do plano de Bacelar que eu queria comentar com você, Vitor, na parte de segurança pública, a falta de proposições, pode dizer assim, a um policiamento mais ostensivo, né? Pelo contrário, ele traz aqui uma coisa no plano que ficou muito confusa, que ele fala assim, a promoção de métodos de resolução não violenta, isso é completamente compreensível, e a promoção de uma cultura de paz. O que é que isso significaria, né? Aí a gente volta ao plano de Hilton Coelho, onde ele fala que teria que explorar o caráter educacional da guarda municipal. Como é que funciona isso? Eles vão, enfim, vão chegar no ladrão, vão, vão abrir um livro de português, vão ensinar alguma coisa? Não, não tem como. Vão ensinar para o ladrão, oh, você está desobedecendo a lei, um papel educativo, né? Ele vai ensinar para o criminoso que o criminoso está cometendo o crime, sendo que o criminoso sabe que está cometendo o crime, né? Como é que funcionaria isso aí dentro do plano de Bacelar, que, enfim, é uma confusão completa. Pois é. Aí isso entra bastante no direito, naquele dilema que traz o pedagogia do oprimido, né? Pedagogia do oprimido esqueci o nome do cidadão, Freire. mas Freire, Paulo Freire. Isso, junto com o outro do direito que traz o sistema punitivo do direito penal, né? Mas voltando ao caso de Bacelar, fica bastante esse vácuo do que será proposto, porque tem que se ter questão de competência também, até onde vai essa limite, porque primeiro a gente sabe que não podemos obrigar os presos a cumprirem algum tipo de pena forçada. Apenas, se ele quiser, vai para a cadeia e lá ele escolhe se ele pode estudar ou não. Mas que talvez uma proposta muito mais vereador, eu aqui no município vou conceder para os integrantes do sistema penitenciário cursos, escolas, talvez seja um pouco efetivo, muito embora não seja uma ausência do sistema prisional atualmente, porque existem. E o que existe é falta de pessoas interessadas em cumprir esse requisito. Porque eles podem lá dentro fazer faculdade à distância, que é permitido, inclusive o próprio Beira-Mar se formou, vai se formar, enfim. E voltando ao sistema dele, como ele fará isso? Você tinha uma omissão dele bastante grande na questão de como os outros, junto com os outros proporam uma criação de sistema de inteligência. Não é o que ele tenta fazer. Ele tenta gerar uma autonomia muito mais própria dele. E a gente tem que lembrar que ele não tem tanta competência assim para mexer nesse sistema, e principalmente na questão ostensiva, como você colocou, né? E até onde vai outro vácuo de mais uma das propostas que tem um vácuo de propositura, que a gente vai ter que ou confrontá-lo diretamente ou aguardar que isso eventualmente ganhe, que te saiba onde se vai chegar. De fato. Embora eu acho que ele está em últimas colocações lá da intenção de votos. Não, a intenção de voto para ele é baixíssima. Pela intenção de voto, aparentemente, Bruno Reis, né, o candidato do Democratas, leva em primeiro turno. Mas aí a gente vai ver o que é que vai acontecer no dia 15, né? Há 4 dias já é eleição. Vitor, outra coisa que eu queria que você comentasse é a questão da ampliação de recursos, né, do programa Arte Todo Dia, que é um programa já existente, mas que ele falou que quer ampliar os recursos em 100%, né, até 2022. Eu não sei exatamente quanto é o quórum, pode-se dizer assim. Não, quórum não. Quórum foi uma palavra horrível que eu usei.
Mas qual é a A quantidade de porcentagem verba, destinada orçamentária. quanto de verba que esse programa possui, né, dentro do orçamento de Salvador, e qual é a necessidade de aumentá-lo? Qual é a necessidade de aumentar um programa de arte? Salvo engano, ele é o segundo. Salvo engano, ele é o segundo que apresenta propostas mais, não vou dizer contundentes, mas apresenta maior quantitativo de propostas referentes à cultura. Só teve um candidato, que acho que foi até o próprio Hilton Coelho, que falou de uma elevação do programa de cultural de Salvador, e ele se propõe da mesma forma, não só a destinação orçamentária, cita por ele, como você colocou, aumentar, que ele não quer só aumentar a destinação orçamentária para a cultura, mas como para a educação também. Ele disse que deseja ampliar, né? E na dele a gente verifica a mesma questão. Qual é a competência do Estado para trazer a cultura? O que eu posso enxergar de uma proposta dessa é uma tentativa de fazer a política do pão e circo de anestesia da população, certo? Quando eu forneço cultura, eu forneço entretenimento, como é o próprio carnaval, que foi criado com esses fins na época, é, enfim, depois a gente traz essa questão do carnaval, mas colocando uma forma de que ele tenta anestesiar a população e fazer suas políticas. Porque a gente vê que, muito embora a Constituição Federal determine que deve o Estado promover aquela cultura de baixa renda, o que é isso? É aqueles públicos ou aqueles equipes que não têm tanta valor aquisitivo para poder tocar seus projetos, pode vir o Estado intervir, como foi aquele programa a nível nacional, Lei Rouanet, salvo engano, que propõe essa destinação orçamentária para muitos. Isso é bastante vago, porque, como você colocou, eu posso fazer até o aumento orçamentário para isso, mas eu vou destinar para quem? Para como será o uso, como será a prestação de conta. Pode favorecer da mesma forma que favoreceu a Lei Rouanet em outras épocas, que favoreceu algum público de artistas, negou a muitos outros, porque se tivesse dado certo, a gente teria visto uma expansão cultural no Brasil, que a gente não tem visto. E, sinceramente, é uma opinião particular, mas eu não vou entrar no mérito da intelectualidade da cultura brasileira. De fato, o Rigner comentou aqui, tem que ter parceria público-privada, né, para a cultura. Concordo, plenamente. Porque, assim... Na verdade, eu discordo, não tem que ter parceria nenhuma. É a iniciativa privada que vai lá e faça o seu. Não, Porque, convenhamos, se o público não está atendendo, se o público não vai para, sei lá, os ensaios do Olodum, é porque o Olodum não está atraindo a sua população, e não é o Estado que tem que bancar, fornecer estrutura para que eles façam seus eventos, certo? O que tem que fazer, ó, eles vão lá, façam o que o Estado pode fazer, ó, eu vou conceder isenção para vocês fazerem esse evento aqui, se vocês trocarem algum tipo de apoios, fizerem isso, eu concedo uma isenção para vocês e vocês fazem o seu programa. Pronto, porque aí eu deixo de onerar a folha daquela equipe, daquele projeto musical, e eu faço o que eles toquem. Porque se não tiver nada, não teve investimento, não teve verba pública destinada, o Estado não deixou de perder dinheiro, certo? Pelo fracasso que foi aquela apresentação, e fica a própria iniciativa que fez isso, a própria equipe musical, vai arcar os próprios custos de seu fracasso de apresentação. Sim, não tem que... Entende? Não tem que... o Estado, me concede aqui para a gente tocar a Orquestra Sinfônica aqui em Salvador. Não. Infelizmente, a Orquestra Sinfônica de Salvador é muito boa, já vi muitos músicos, inclusive estou ansioso aguardando o retorno para que eu possa prestigiar. Assim, né? Mas não tem atratividade. Sinfônica da Bahia, não? Você falou de Salvador. Isso, Neogiba, né? Neogiba. Eles não têm apoio porque a atratividade musical de Salvador não é música orquestra sinfônica. É o contrário de São Paulo, que tem uma boa atratividade. Aqui em Salvador é o quê? É um estilo de funk, é um axé, um pagode, é um samba. Então, se tiver esses eventos, vai ter o foco, como tem às vezes, quando tem República lá no Pelourinho, lota, enche nos finais de semana, porque essa atratividade é o contrário da apresentação musical. Voltemos, né, para não alongar. Já partindo até para a conclusão mesmo né, da análise do plano dele, em suma, pode-se dizer assim,
apesar das boas, não boas propostas, né, mas apesar das propostas claras que ele apresentou, o candidato não vem com nenhuma proposta sobre equilíbrio fiscal, né, sobre, digamos assim, o quanto ele vai gastar para fazer o que ele fez, o que ele quer fazer, perdão. Apesar de ter mostrado, assim, ter trazido bastante dado, né, ter uma carga informacional, pode dizer assim, muito forte para a elaboração do plano, mas ele não demonstrou nenhum dado com o equilíbrio fiscal. Então, ele tem que lembrar, né, e aí parte para todos os candidatos críticas que já fizemos anteriormente em outras lives, é que assim, o candidato ele precisa ter consciência de que a cidade, em pandemia de Covid-19, está completamente deficitária. Então, né, nos próximos governos, a prefeitura vai precisar fazer algumas concessões, entende? Para justamente não onerar tanto no bolso do contribuinte. E aí é esperar, não esperar, mas é cobrar, né, essa competência de quem foi eleito, já que muitos não trazem nenhum ponto sequer sobre essa proposta no plano. É. Enfim, para concluir, Vitor, o que é que você achou no geral aí do plano de Bacelar? Eu vou dizer que eu me surpreendi bastante, como eu coloquei inicialmente, embora algumas omissões, principalmente na questão da segurança, e uma outra pauta específica, que foi desenvolvimento urbano. Desenvolvimento urbano é aquela questão do orçamentário e outros, de como vai fazer essa gestão. Bastante omissas, mas ele me surpreendeu pela questão não pela qualidade, mas sim pela forma em que ele se propôs a planificar a sua projeção de gestão, né? Ele exemplificou bastante, colocou muitos tópicos onde ele planeja fazer, onde ele quer fazer, o que ele quer mexer, em quais tópicos ele vai ajustar, mas a gente percebe que ainda tem, como muitos outros, essa questão dessa falha fiscal, do equilíbrio fiscal, e a massiva intervenção estatal, que a gente tanto se fez uma oposição considerável a essas propostas, né? Mas, no demais, a gente percebe que alguns pontos têm cópias de outros projetos, o que aconteceu em todas as pautas de governo que a gente fez análise, teve algumas peculiaridades da gestão dele, mas surpreendeu pela forma de como ele exemplificou, muito melhor do que muitos outros, do que a própria Major, do que o próprio Hilton. Ele foi um pouco mais descritivo e muito menos genérico, certo? Do que os outros. E as suas considerações? Eu já dei anteriormente, eu concordo com você em gênero, número e grau. Realmente, se não fosse, né, a falta de cuidado com o equilíbrio fiscal Claro. e a falta também né, de propostas, pode-se dizer assim, para que a iniciativa privada desenvolvesse a cidade, né, e aí atrairia emprego, atrairia renda para os populares de Salvador. Se não fosse a falta, a vacância desses dois itens, seria um plano excelente, né? Porque além da massiva Em devidas intervenção proporções, claro. estatal, que a gente nem comenta sobre isso, que já foi comentado assim maciçamente, mas não fosse essas três, pronto, esses três itens, seria um plano realmente muito bom, né? O problema é justamente quando o candidato ele se propõe a fazer muito, né, demais, e ele não tem de onde retirar verba para conseguir fazer esse mais. Então, ou ele vai endividar a cidade, como a gente já falou anteriormente, ou ele vai aumentar a carga tributária, uma coisa que o popular de Salvador não aguenta mais. Exato. Ninguém aguenta mais. De fato. Enfim, essa foi a análise do plano de Bacelar aí do Podemos. Exato. Lembrando a todos que posterior agora a gente já finalizou, né, todas as análises. Então a gente deixa essa mensagem aí de voto consciente para todo mundo. Pelo amor de Deus, conheça o seu candidato. A gente preparou essas lives assim com todo o carinho, com toda a preocupação para te passar uma visão um pouco mais tecnicista, né, mais pragmática da situação, né, pegando
pegando firme aí no equilíbrio fiscal, que é como a cidade vai conseguir, né, como o candidato vai conseguir exercer tudo o que ele propõe. Então, fica aí o agradecimento a todo mundo que está acompanhando esse projeto muito interessante. E lembrando a todos que, posteriormente, né, agora que a gente já está livre, pode-se dizer assim, né, Vitor? E aqui já tem eleição. Posteriormente, nós iniciaremos o nosso programa semanal, o Linha de Fogo, né? Trataremos sobre comentários aí a notícias nacionais e internacionais sobre a economia e o mercado financeiro global. E aí, englobando todos os assuntos possíveis, né? Dentro das ciências. Enfim, foi isso. Vitor, faça a sua despedida aí, meu jovem. É isso, muito obrigado, pessoal, pela consideração de todos que nos acompanharam nesse primeiro projeto do Grupo Top Down. Vamos colocar também no YouTube, para quem quiser ver posteriormente, em 2x, 3x, como almejarem. Muito obrigado a todos que participaram, que estiveram apoiando, que ouviram para fazer suas próprias análises internas dos seus candidatos. Cobrem, votem, são políticos, então não serão 100% íntegros em suas propostas, vai ter suas devidas variâncias, que sejam honestos, porque eles devem ser todos honestos, embora não cremos que sejam, em que se eles errarem, cobrem deles. Aqueles que tem pessoas aqui que nos acompanham estão bastante à frente da campanha de seus vereadores e prefeitos, que cobrem, que aproveitem essa parceria íntima que tem com ele, que cobre a eficiência, que cobre a integridade dele, que ele foi durante a sua campanha, para que tenhamos um Estado um pouco mais eficiente, embora seja um platonismo barato, e que temos um Estado um pouco mais enxuto. E que equilibrado fiscalmente, para que não onere nosso bolso e que leve a gente à prosperidade da produção de riqueza. Com certeza. E é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. Valeu. Abraço. Até.